Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro, a Gênese. Nós estamos no capítulo 5, intitulado Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Nós vamos adentrar hoje no item 10, certo, Augusto? Certo. Hoje a nossa irmã Lígia não pôde se fazer presente e o nosso irmão Augusto irá nos ajudar com o estudo, tá bom? Pedindo já ao nosso irmão Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Oremos. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudo. Possamos assimilar todos os ensinamentos que hoje teremos. Que esses ensinamentos possam se refletir em nossa vida, tanto em nós como naqueles que estão ao nosso redor. Iluminai a todos, Senhor. Dai a força necessária. Só temos até agradecer. Assim, Senhor, como é gratificante ter esses ensinamentos, ver onde erramos, onde estamos errando, para que possamos dar mais um passo em Tua direção. Obrigado por tantas dádivas. Obrigado por esse ambiente que nos acolhe todas as sextas-feiras. Que todos que estão nos ouvindo também possam sentir Tua presença, o Teu amor e possam se modificar para melhor. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Augusto, hoje nós vamos adentrar no item, nós estamos estudando antigos e modernos sistemas, né? Hoje será o item 10, confere? Confere. Então vamos lá. Pode começar? Pode. Item 10. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta precisão quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da massa, o que afastava a suposição de que se achassem presas à abóbada celeste. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se os seus movimentos e os retornos periódicos. A gente vai vendo aí o processo da evolução da ciência, né? E aí começam a ressignificar o conceito que tinha, achando que as estrelas estavam fixadas, coladas na abóbada, né, celestial. Vamos lá. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em torno da qual as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas permitiram que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Lá pelo ano 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Então vamos só lembrar aí quem foi o Tales. Tales, né, de Mileto. É um filósofo grego, propôs que a Terra era esférica.
Ele nasceu ali em 623 a.C., né? Isso. E desencarnou em 546 a.C., né? Também astrônomo e filósofo, né? Isso. Um século depois, Pitágoras, de Samos, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Gente, agora só para a gente entender, Pitágoras, ele nasceu em 571 a.C. e desencarnou em 497 a.C., filósofo. Olha aqui a informação. Um século depois, Pitágoras, lá de Samos, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, né? Ela girando no próprio eixo dela, né? Porque a Terra, ela gira no próprio eixo e ela gira em torno do Sol. E aí ele diz, seu movimento anual em torno do Sol. Ele descobriu. Então, o Pitágoras já havia dito que quem que girava em torno de quem? Que era a Terra que girava em torno do Sol. Então, essa desfiguração de que o Sol girava em torno da Terra, isso foi já na Idade Média. Porque Pitágoras, antes de Cristo, já dizia isso, olha, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol. E incorpora os planetas e os cometas. Aí é com vocês. Hiparco, de Alexandria, Egito, 160 a.C., inventa o astrolábio. Calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Hiparco, que é de 190 a 120 a.C., o astrônomo é um astrônomo de Alexandria que inventou instrumentos para medir os astros. Ele chama de astrolábio, né? Isso, de astrolábio. Entretanto, por mais preciosas que fossem para o progresso da ciência, essas descobertas levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. Não dispondo então senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, não tiravam qualquer proveito delas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Porque o que acontecia? O trabalho, ele era direcionado... Primeiro que o trabalho era rotulado como um castigo. Então, o trabalho pesado, os trabalhos em si, construir, cozinhar, lavar, pintar, eram os escravos que faziam isso. E eles não tinham acesso a nenhum tipo de estudo. O povo não tinha acesso. Então, quem que tinha acesso aos estudos eram vamos dizer assim, o posto, hoje a gente diria classe média, média alta. Então, eles tinham acesso aos filósofos. Isso era uma das maiores críticas, né, também do próprio Sócrates, né? Então, era para uma determinada elite. O povão não tinha acesso a isso. Então, o povão continuava com as crenças antigas. Já os novos não começavam a entender que não existia nenhuma estrelinha grudada no céu. Item 11. Por volta do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria... Ele era um cientista grego, né? Isso. Era um astrônomo grego que viveu no Egito e influenciou muito o pensamento medieval. Ele é do ano 100 a 170 a.C. Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com alguma das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome que, durante cerca de 15 séculos, foi o único a ser adotado pelo mundo civilizado.
Vamos trazer um pouco as informações de Ptolomeu. Ptolomeu, no ano de 140 depois de Cristo, criou um modelo com a Terra no centro e várias camadas de céus girando ao redor. Esse modelo foi aceito por mais de 1000 anos. Várias camadas, como é que ele fez? Esse modelo foi Várias camadas de céu girando ao redor. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo e composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa é a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o Empíreo, mansão dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Empireu, região luminosa imaginada como morada dos bem-aventurados. Continua. Toda essa tese desses muitos céus é uma tese de Ptolomeu, né? Vamos lá. O sistema dele. A crença em muitos céus superpostos prevaleceu por longo tempo, embora o seu número variasse. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, e daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que fora levado ao terceiro céu. Independentemente do movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos consideráveis, conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Avaliação esta que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que se realiza em 25.868 anos. Aí, o equinócio é um fenômeno que ocorre quando os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador, fazendo com que os hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de luz e escuridão. No total, são 2 por ano, sendo o equinócio de primavera e o equinócio de outono. E mais em cima, voltando até, só me perdoa, voltando aqui o item 10, você vai falar o ano trópico, né? O ano trópico também é chamado ano das estações ou ainda ano solar, né? São as estações, ano trópico, né? Tem muita pesquisa nesse item aqui, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Item 12. Item 12. No começo do século XVI, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto em 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Se
em 1472, tá aí da Idade Média. A Idade Média começa lá em 500 e vai até 1500. São 1000 anos de Idade Média. Copérnico é o astrônomo polonês que colocou o Sol no centro do sistema. Foi o primeiro, e Galilei também fez. Fez, né? O cientista italiano aperfeiçoou o telescópio e confirmou o modelo de Copérnico. Então, o primeiro foi o Copérnico que explicou, que falou, disse, olha, não é a Terra que é o centro do mundo, o Sol é o centro. Os planetas giram todo. E aí veio o senhor Galileu Galilei e confirmou por conta das pesquisas e como ele coloca, o telescópio, né? Um século mais tarde, em 1609, Galileu, natural de Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os quatros. Aí tem uma nota da editora. Atualmente, Júpiter possui 66 satélites conhecidos, 4 dos quais de dimensões planetárias. Os 4 satélites de Júpiter, e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Então ele, agora tendo um bom telescópio, pôde acompanhar e confirmar aquilo que Copérnico falou, né? Em relação ao Sol e em relação aos planetas que giram ali em torno do Sol. E ele também já identifica que o planeta ele não emite luz, ele reflete, né? A luz que ele recebe do Sol, mas que ele em si não emite luz. E são essas estrelinhas, né, que a gente acha que é uma estrelinha, mas na verdade nós estamos falando de planeta, estamos falando de estrela, que a nossa estrela a gente chama de Sol, né? Com o telescópio, Galileu viu satélites e outros mundos, provando que os planetas são como a Terra. As constelações são ilusões causadas pela distância entre as estrelas. Como Galileu, a gente conhece bem essa história, né? Como Galileu reafirmou a ideia de Copérnico, nós estávamos ali na Idade Média, aí o que ele solicitou? Ele foi preso, ele foi a julgamento, né, pela Inquisição, e lá ele teve que confirmar, né, o que eles queriam. Confirmar o que eles queriam, negando a ciência. E depois que a última frase dele foi, mas que gira, gira. Né? Ele ainda saiu por cima do ombro e disse, mas que gira, gira, né? Então é isso. Né? A ideia, né? O poder, ele tem essa capacidade de enlouquecer a cabeça de quem está com poder, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Desmoronou, então, o sistema dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra, sem dúvida também habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. Interessante, né? Já a ideia de que eles são habitados também, né? Bora lá. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste, para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se em distâncias incomensuráveis uma das outras, as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores, as que nos estão mais próximas, porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Para a gente caminhar, chegar numa estrela dessa, se nós fôssemos a velocidade da luz, quantos anos nós levaríamos? Né? Tem até alguns cálculos aí que eu acho até interessante, vou ver se eu consigo achar e trazer,
Quantos anos nós levaríamos se viajássemos à velocidade da luz para chegar em determinados planetas? Nós estamos muito longe. Tem algumas estrelas, alguns planetas, até mesmo alguns sistemas, né, vamos dizer assim, que a gente está vendo, mas que já nem existe. Tu entende? A gente está vendo, por conta da distância, elas parecem ainda estar ali por causa não é nem um reflexo, o que a gente está enxergando agora no céu não é o presente, é o passado. Entende isso? É como se fosse assim, ele projetou aquela imagem, mas a imagem está percorrendo ainda o espaço, mas ele aqui já não está mais. Mas a imagem não está percorrendo o espaço. Sabe quando você tem assim, quando você vai projetar uma luz, você liga que a luz já projeta? Não, ela tem um tempo até projetar. E é esse tempo, nesse tempo que leva aí milhões, sabe Deus quantos bilhões de anos para chegar até a Terra, mas de repente o início dela lá já acabou. Não existe mais. Então o que a gente vê no céu não é presente, é passado. É como se fosse uma sombra, uma projeção. É muito interessante a gente fazer um estudo, nem que seja de ano passando, mas nós entendermos um pouco o que é um sistema solar, né? Então cada sistema tem o seu conjunto de planetas. O nosso sistema solar, ele leva o nome de Sol, que é uma estrela que tem nós aqui na Terra demos o nome de Sol, né? E em torno desse Sol, está orbitando em torno dele, são 8 planetas que ficam ali orbitando, mais um satélite que é a Lua. Diz que a função dela, inclusive, é frear alguns meteoros, e ela tem a capacidade de justamente parar esses meteoros nela para não atingir a Terra. A função dela ali está girando, é uma coisa impressionante. E aí a gente diz, só tem o nosso sistema solar? Óbvio que não. A gente não tem noção, é infinita a quantidade de sistemas. Por exemplo, nós temos sistema solar que é binário e temos também trinário. Então, tu imagina um conjunto de planetas com 2 sóis. Imagina a quantidade de luz num ambiente desse, o jogo de luz. Deve ser uma coisa assim espetacular. E aí a gente ainda diz, aí tem a nebulosa, e tudo isso que nós estamos falando está dentro da nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia, que não é o sistema solar. O sistema solar, ele está dentro de uma galáxia, mas ele não está sozinho, tem outros sistemas que fazem parte dessa galáxia. Que o nome da nossa galáxia é Via Láctea. E nós temos aí as nebulosas. Diz que as nebulosas são as mães, né? Aquele acúmulo de material ali, são as mães, são as nebulosas. Então, e hoje eles percebem que isso é infinito, que eles chamam aí do buraco negro, né? Isso é uma coisa sem fim, ele não tem. Então, por isso diz o Livro dos Espíritos, qualquer criatura que tentar dizer o número, até mesmo a formação do planeta Terra, eles têm uma ideia de 4,5 bilhões de anos, mas isso não está taxado, é uma ideia. E os Espíritos respondem a Kardec que bem louco é aquele que queira taxar. Não tem como, a gente não tem muita noção. A coisa é muito maior do que a gente possa imaginar, nossa cabecinha, né? Mas pelo menos a gente entender, nossa, então eu estou dentro de um sistema solar, esse sistema solar está dentro de uma galáxia, e esse sistema solar ele não é sozinho, existem outros sistemas solares dentro da nossa galáxia, que é a chamada Via Láctea. Mas existe só a nossa? Não. Tem outras e outras que a gente não tem nem noção quantas Via Lácteas. Cada Via Láctea com seus conjuntos de sistemas. É bom você pegar uma Via Láctea. Eu vou pedir até para a Lígia postar aí, Lígia, uma Via Láctea, e você vai achar uma foto em que mostra a posição do nosso sistema solar. Na Via Láctea, a Lígia está colocando, você vai ver aí na tela, a nossa Via Láctea e apontando exatamente aonde está a posição do nosso sistema solar em relação à Via Láctea. Aí você tem a noção assim da imensidão. E a gente se achando aqui grande coisa, né? Os grupos que tomaram o nome de constelações
não passam de agregados aparentes, causados pela distância. Suas figuras nada mais são que efeito de perspectiva, como as que são formadas pelas luzes espalhadas por uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta, aos olhos de quem as observa colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais grupamentos não existem. Se pudéssemos nos transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se desenhariam à nossa vista. Ora, desde que esses grupos só existem na aparência, a significação que uma crença supersticiosa lhe atribui é ilusória e somente pode existir na nossa imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-lhe nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, o Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira e etc. O que eles foram ver nas constelações, conforme a forma da constelação, eles iam dando os nomes, né? E para representá-las, atribuíram-lhes as formas que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maior parte, e, em nenhum caso, guardando qualquer relação com a forma aparente desses grupos de estrelas. Será, pois, inútil procurar tais formas no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se tivessem dado o nome de asno ou de ovelha, a constelação que se chama Leão certamente lhe teriam atribuído outra influência. Item 13. A partir de Copérnico e Galileu, lembra que Copérnico foi aquele com a primeira ideia de que o Sol seria o centro, né? As velhas cosmogonias. E aí vamos pegar o contexto de cosmogonia. Designação dada ou teoria que tem por objeto explicar a formação do universo, tá? Do grego cosmogonia, que quer dizer criação do mundo, tá? Desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar e não recuar. A história fala das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado na manutenção de erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrubar uma construção de muitos milhares de anos, que foi o telescópio. Mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público, iniciado nas novas ideias, começou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra alguns indivíduos que se tinha de combater, mas contra a opinião geral que advogava a causa da verdade. Ciência, né? Então, eu acho legal o Kardec como um excelente pedagogo. Imagina, Kardec, ele para falar de um assunto, ele vai lá atrás e pega o início de tudo, né? Então você vê que ele foi até o ano, ele foi antes de Cristo, 540 antes de Cristo, foi pegar os primeiros astrônomos que falaram sobre o céu, né? Sobre essa abóbada. E até chegar ao período que ele estava. E quando chegou ali realmente a Copérnico e ao Galileu Galilei, em que não tinha mais o que negar, porque estava se vendo, né? Não, gente, olha aqui, está vendo, está aqui a lente. Só que, obviamente, houve uma pressão muito grande, mas não aguentou por muito tempo.
E a imprensa aí, eu acredito que são os livros também publicados, né? Porque... Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Ou seja, é um céuzinho, tá bem aqui, com uma abóbodazinha, o telhado, e tem umas luzinhas presas nela, né? Quanto é sublime a obra de Deus, quando a vemos realizar-se segundo as eternas leis da natureza. Mas também, quanto tempo, que esforços do gênio e quantos devotamentos se fizeram necessários para descerrar os olhos das criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Que esforço do gênio e quantos devotamentos se fizeram necessários, né, para arrancar os olhos. Quantos cientistas não se bateram nisso, né? Quantos viram e ficaram calados e se acovardaram para não se dispor à igreja, né? Foi algo assim bem complexo. E são espíritos missionários, realmente, porque eles reencarnam, eles percebem que é um espírito muito mais amadurecido e que vem realmente com essa missão para avançar na ciência. E sempre veio e sempre virá. Sempre a misericórdia divina está fazendo essas enxertias, né, para que auxilie o nosso progresso intelectual e moral. É interessante que Kardec nos fala primeiro que antes ficava só com os gênios, os cientistas e seus discípulos, né? Então isso não era propagado para o público, para a população. Então a população sempre tinha aquela crença antiga ainda, do jeito que era. E quando chega aqui, como ele diz aqui, quando a imprensa, no tempo dele, quando a imprensa começa a fazer parte, o público começa a ser envolvido, já a própria igreja já não vai ser contra um indivíduo, né? Aí já é um grande contra uma nação, aí fica muito mais difícil combater, né? Vamos finalizar? Vamos. Item 14. Desde então, estava aberto o caminho em que ilustres e numerosos cientistas iam enveredar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que trazem o seu nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Vamos lá, Kepler. Ele era alemão, nasceu em 1571 e desencarnou em 1630, tá? Astrônomo, matemático e astrólogo. Kepler. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Newton, gente, nasceu... Tem aí Newton? Não tem aqui. Mas pode falar. Tá. Newton nasceu em 1643, desencarnou em 1727. Era inglês, cientista, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo e teólogo. O povo gostava de estudar, né, naquela época. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Laplace nasceu em 1749, desencarnou em 1827. A gente vê um boom na ciência muito grande ali no século XVIII, século XIX. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência assentada nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Legal, né? E aí pronto, não tem mais o que... essa paciência e essa organização divina que a gente tem sempre que confiar. As coisas vão se passando, mas Deus está atuando e enviando missionários sempre. Foi bom? Nós finalizamos, gente, o capítulo 5, né?
E no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 6, que é a uranografia geral, né? Que é a descrição do céu e dos fenômenos celestes, tá bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Obrigado, Augusto, pela força. E, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.